método real. Um método real de reaprender a ler. E eu brinco com a palavra real porque pode ser real de verdadeiro e pode ser também real de realeza, de reis. E por isso eu chamo o Clube Real, o Clube Literário da Realeza, precisamente brincando com a palavra real. Mas a palavra real, portanto, vem de reaprender a ler. E porquê reaprender a ler? Ora, eu toda a vida gostei de contar histórias. Histórias dos livros que lia. Eu geralmente estava lendo, sempre lendo, porque desde pequena que eu gosto muito de ler e sempre li muito. Eu sempre estava lendo e contando a história do livro que estava lendo a alguém. Aos meus amigos, aos meus colegas, às minhas primas, etc. E então eu dei-me conta que as pessoas gostavam de ouvir e muitas vezes até ficavam influenciadas por mim e iam comprar o livro que eu tinha falado, que eu tinha contado. E também me dei conta de outra coisa, é que muitas pessoas não conseguiam se lembrar dos livros que liam. Enquanto eu tinha essa facilidade, muitas pessoas diziam-me, eu lhe disse, eu até leio, mas eu geralmente não lembro dos livros que eu leio. E então eu comecei a pensar no que é que seria que fazia com que eu conseguisse memorizar, porque é que funcionava comigo e com as outras pessoas não. E dei-me conta que eu lia de forma diferente das outras pessoas com quem eu me relacionava e dei-me conta que havia determinadas coisas que eu fazia que porventura podiam ajudar a que eu memorizasse melhor as histórias dos livros que lia e até que eu contasse melhor essas histórias. Eu comecei a escrever isso no papel e dei-me conta que sim, que havia técnicas, que havia exercícios e então nasceu o método real Reaprender a Ler. Não é difícil, é um método que tem poucas técnicas e são fáceis. A única dificuldade é realmente pôr em prática. E vamos lá, que técnicas são essas? Em primeiro lugar, a pessoa deve fazer uma leitura inteligente, uma leitura orientada. E o que é isso de leitura orientada? É uma leitura que a pessoa vai se preocupar não apenas em conhecer o enredo do livro que está a ler, mas dar atenção a alguns aspectos que ficam esquecidos ou que geralmente o leitor comum não dá muita importância. Que aspectos é que são esses? São o tempo e o espaço em que se passa a ação, em que se passa aquela história. O tempo e o espaço é... O tempo é a época, não é? O ano, por exemplo. E o espaço é a localização geográfica. Outro aspecto a dar importância é como é que são descritos os personagens, como é que são elaborados, as personagens são complexas ou não são, o que é que aquela personagem quer nos transmitir, quem são as personagens, como estão caracterizadas, o que é que aquela personagem nos quer transmitir, qual é o papel daquela personagem na história, ela é protagonista, ela é antagonista, ela é coadjuvante, ela vai evoluindo ao longo da narrativa ou não. Isto são algumas das coisas a ter em conta na análise da personagem. Outra coisa é quem é o narrador. O narrador é um narrador na primeira pessoa ou um narrador na terceira pessoa. O narrador faz parte da história, ele é personagem também ou não. Isso são algumas das coisas que o leitor deve dar importância na sua leitura inteligente. Aí podem perguntar, então, mas não é assim que toda a gente lê? Infelizmente não, a maior parte das pessoas dão importância apenas ao enredo. Muitas vezes até a pessoa pula algumas páginas e vai ver o final para saber o que é que aconteceu no fim. Ora, isso não é ser um leitor inteligente. Um leitor inteligente sabe que, para além do enredo, há muitas coisas a que ele deve dar importância, como estas que eu já referi, e também ao estilo de linguagem, se a linguagem é muito rebuscada, se as palavras são palavras mais difíceis, mais fáceis, se tem diálogos, se não tem. Portanto, atender também ao estilo da linguagem. E uma das coisas que ajuda muito a fazer uma leitura orientada é a pessoa ter o fim em mente. Mas o fim não é o fim da história. O fim é ela querer contar a história a alguém. Então, quando vocês pegam num livro para ler, pensem, se eu tivesse que contar esta história a alguém, como é que eu contaria?
e aí vocês vão prestar mais atenção na leitura, naquilo que estão a ler. Depois também me dei conta que uma das coisas que funcionava era ler um pouco, não muito tempo, todos os dias. Porque muitas pessoas que gostam de ler, elas leem muito tempo de seguida. Aliás, muitas vezes até as pessoas têm fases. Há fases em que a pessoa lê muito e depois para e nunca mais lê. Mas o que funciona é ler um pouco todos os dias. Ler um pouco é 15 a 20 minutos, não é necessário mais. Porque se a pessoa ler muito, ler muitas páginas, a pessoa não vai conseguir lembrar-se de tudo, porque o cérebro não vai conseguir armazenar essa informação. Então, mais vale ler menos páginas e ler todos os dias. Além de que ler todos os dias também ajuda a que a pessoa crie o hábito da leitura, a rotina. E é muito importante criarmos essa rotina, porque se não criarmos essa rotina, nós não vamos colocar tudo à frente. E também, se nós pensarmos que vamos ler durante muito tempo, até podemos fazer um dia ou dois em que temos menos coisas para fazer, mas depois, com a azáfama do dia a dia, com o facto de nós termos vidas muito preenchidas, o tempo sempre com muitas coisas, muitos afazeres, muitos compromissos, isso leva a que a gente se desleixe da leitura, não faça naquele dia. Então, mais vale fazer menos tempo, 15 minutos é o suficiente, mas todos os dias. Só assim é que nós vamos conseguir criar o hábito de ler e isso ajuda a memorizar, não só o hábito, mas também o ler menos. Portanto, ler 15 minutos por dia é uma técnica que funciona e é uma técnica que eu aconselho a praticarem aqui no curso real. Outra técnica que também funciona, eu dei-me conta que funcionava comigo, depois desafiei algumas pessoas e elas comprovaram que realmente funciona. E então depois levei para os cursos e nos cursos tem funcionado também. É ler em voz alta. Ler em voz alta é desafiador. No início é difícil porque a pessoa que não está habituada a ler em voz alta vai ter alguma dificuldade de concentração, mas depois, quando a pessoa se acostuma, vai ver que vai ter um ganho, quer na concentração, quer na memorização, e também outros ganhos, como por exemplo na dicção, na entoação das palavras, inclusive até no tom de voz, porque a pessoa vai habituar a ouvir-se a própria voz e isso até vai ajudar na conversação. Em termos da memorização ajuda porque a pessoa lê necessariamente mais devagar e ao ler mais devagar vai registando melhor aquilo que lê e também porque acrescenta um outro sentido à experiência da leitura. O que é isto? A experiência da leitura centra-se na visão, porque nós estamos a ler com os olhos. Se nós lermos em voz alta, nós estamos a acrescentar outro sentido que é a audição. Nós estamos a ler com os olhos, mas também estamos a ouvir as palavras. E quanto mais sentidos nós envolvermos na experiência, mais a experiência se torna memorável. Isto é mesmo assim, já está provado que quanto mais sentidos nós envolvermos numa determinada experiência, mais fácil será memorizar essa experiência. Então, acrescentando a audição, através da leitura em voz alta, nós vamos acrescentar um sentido e vai ser mais fácil para nós memorizarmos aquele trecho. E por fim, outra técnica que funciona é recontar, ou seja, contar aquilo que acabamos de ler a outra pessoa. Também funciona fazermos um resumo, escrevermos, mas funciona mais contarmos a outra pessoa. Porquê? Porque quando nós transmitimos algo a alguém, nós aprendemos. Os professores sabem isso muito bem. Sempre que ensinamos alguma coisa, nós aprendemos. E depois também porque, como já temos aquele intuito de contar a alguém, a próxima leitura nós vamos fazê-la com mais atenção. Este exercício funciona muito bem, é muito eficaz em termos de memorização e também é muito eficaz em termos de conversação. E não só também em termos de resumo, porque nós habituamos a fazer o resumo, porque é assim, uma coisa é aquilo que nós lemos e gostamos e achamos importante tudo. Mas depois, se vamos contar aquilo que lemos a outra pessoa, nós temos que fazer um resumo, não vamos contar exatamente aquilo que lemos. Então também trabalhamos a nossa capacidade de sintetizar, a nossa capacidade de resumir. E isso também é bastante importante na conversa, isso também é bastante importante para a conversação. Resumindo, o método real consiste em fazer uma leitura orientada,
ou seja, atender a outros aspectos para além do enredo, uma leitura inteligente. Ler apenas 15 minutos, ler todos os dias, ler em voz alta e recontar o que se lê. Recontar